Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, você pode sentar, em nome de Jesus, fique à vontade. Bendito seja o nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Muito bom estar aqui com vocês, graças a Deus que nos traz em paz e nos conduz sempre pelo caminho da vitória, da justiça. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial na tua vida, amém? E esse assunto de adoração tem sido algo que tem marcado muito a minha vida, o meu ministério, principalmente a partir desse ano, onde Deus começou a ensinar algumas coisas a respeito disso. E nós queremos procurar compartilhar isso com você de uma forma que isso possa ser bênção na sua vida. Nós estamos gravando esse seminário, está ali na câmera o Edenilson, que é o responsável lá por toda a parte de filmagem, edição, do site do IBEG, a manutenção da plataforma do IBEG também, que nós estamos lançando o EAD, e ele está aí conosco filmando e vai estar disponível depois na internet. Depois você vai receber lá na sua casa o boleto para você poder... Aleluia! Mas por causa da greve, talvez atrase um pouquinho, mas fica tranquilo que a gente cobra jurinho também lá. 3 vezes, faz 3 vezes. Brincadeira, gente, vai estar disponível lá no site do IBEG, também da igreja, para você poder assistir e compartilhar aí com os seus amigos. Glória a Deus. Quantos acompanharam, quantos puderam assistir já o seminário de idolatria que nós ministramos lá em Guarapuava? Algumas pessoas, Nós ministramos recentemente um seminário de idolatria e foi muito impactante aquilo que Deus nos revelou lá. E tem sido, cada vez que as pessoas assistem, e cada vez mais pessoas têm visto e têm perguntado sobre a direção daquele assunto. E nós estamos muito felizes por tudo isso. E nessa noite eu quero começar a trazer uma introdução sobre esse assunto de adoração. Eu quero que você vá comigo para Atos capítulo 12. Nós não vamos ministrar especificamente esse texto, só quero usar esse exemplo para ilustrar para você um fenômeno, algo que acontece na vida de muitos cristãos. Atos 12, do 6 ao 11. Bendito seja o nome de Jesus, aleluia. Glória ao Deus eterno, todo-poderoso. Enquanto ensinamos a palavra de Deus, o poder do Espírito vai tocando você. Amém? O poder de Deus vai mexendo com a sua alma, vai mexendo com o seu coração, vai quebrando correntes e curando você. Em nome de Jesus. Atos capítulo 12, verso 6 em diante. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso em 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, de tudo o que o povo judeu esperava. Até aqui. Essa passagem
narra o episódio onde Pedro é preso, Tiago, o irmão do Senhor, foi morto à espada, foi decapitado. E isso agradou muito os judeus. Então Herodes, para fazer o nome com os judeus, disse: eu vou fazer o mesmo com Pedro. Pôs ele na cadeia, eles prepararam uma grande festa. No dia seguinte, nós vamos acabar com a raça de Pedro também. E ele colocou 2 guardas ao lado de Pedro, Pedro acorrentado, mais sentinelas, mais guardas na porta, mais guardas no portão. Pedro estava muito bem preso, muito bem guardado, para que no dia seguinte ele fosse morto. Mas de repente, à noite, quando Pedro estava dormindo, um anjo da parte de Deus aparece. Uma luz brilha naquela cela. E aquele anjo acorda Pedro. Bora, Pedro, levanta. E Pedro se acorda meio assustado. E ele levanta e olha tudo aquilo, e o anjo diz: levanta. As algemas são tiradas dele. Põe a tua capa, se põe de pé e me siga. E Pedro começa a seguir o anjo até que ele sai daquela cadeia. Mas o texto diz, no verso 9, que saindo Pedro seguiu o anjo, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Enquanto tudo isso acontecia, Pedro achava que isso era uma visão, ou que ele estava sonhando. Ele não havia percebido que aquilo era um fato, que aquilo era real. Quando ele sai, passa pelo portão principal, que ele sai na rua, o anjo desaparece, então Pedro cai em si. E percebeu: estou fora da cadeia. Então Pedro percebeu que era um fato, uma realidade o que ele estava vivendo. Não era um sonho e não era uma visão. O que a palavra de Deus mostra em muitas passagens, eu quero usar isso como uma ilustração. Muitas vezes, muitos cristãos, eles estão vivendo por sonhos e visões, ou por uma fantasia, não percebendo que aquilo que Deus faz é real. Muitos de nós temos um relacionamento com Deus baseado em sentimentos e emoções, e não na fé. E a primeira coisa que você precisa entender, se você quer adorar a Deus de verdade, é que Deus está aqui. Amém? Mas nós fomos ensinados ou nos acostumamos a nos relacionar com Deus baseado nos nossos sentimentos e não na nossa fé. Pedro não tinha percebido que era uma realidade que estava acontecendo. Para ele aquilo parecia um sonho, parecia uma visão. Muitos de nós vivemos neste mesmo contexto de Pedro. Nós viemos a um culto e nos reunimos e todos nós fomos salvos e nascemos de novo, pertencemos a Deus. A palavra de Deus diz, Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nunca mentiu. Se Ele disse que estaria conosco até o fim, então é porque Ele está. Ele também diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você está aqui no nome dEle? Então Jesus está aqui. O problema nosso é que nós não vemos Ele, nós talvez não ouvimos a sua voz, talvez nós nem sintamos nada diferente. Mas isso não significa que não seja real o que está acontecendo aqui. Isso não significa que Ele não está aqui. Isso só significa que para você isso ainda é sonho ou visão, ainda não é realidade. E nós precisamos vir para a realidade das coisas. Nós temos uma tendência a fantasiar demais o nosso relacionamento com Deus. O dia que tal coisa acontecer, o dia que eu me encontrar com Deus, o dia que... E você sempre joga para frente, sempre joga Deus para longe de você. Mas eu quero dizer para você que o Senhor está aqui nesse momento. E Ele é real. Ele não é uma ilusão. Ele não é um sonho.
Ele não é uma visão simbólica, ele é um fato. Lucas capítulo 24, verso 13 ao 16, um pouco para trás aí de Atos, Lucas 24. Nós precisamos sair da fantasia e voltar para a realidade. Amém? Lucas capítulo 24, verso 13 ao 16. Glória a Jesus Cristo, o Senhor é maravilhoso. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13 ao 16. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Olha que coisa impressionante. Nós não vamos ler todo esse texto, porque ele é longo. Mas 2 discípulos de Jesus, no domingo, Jesus morre na sexta-feira, eles descansam no sábado, e no domingo eles estão indo para Emaús, de Jerusalém a Emaús. E enquanto eles estão caminhando e falando sobre os acontecimentos em Jerusalém, a morte daquele que se dizia ser o Messias, Jesus aparece e começa a andar junto com eles. E aí Jesus pergunta: e daí, o que vocês estão falando aí? Qual que é o papo aí? Qual que é a última? Conta aí as boas novas. E eles dizem: mas você é desinformado, né? Poxa, ô Jesus, você não tem WhatsApp, você não assiste notícia? Você é o único que não sabe o que aconteceu? E aí Jesus pergunta: mas o que aconteceu, né? E eles disseram assim: o Galileu, o Messias lá morreu. Mataram o homem, nós achávamos que ele era o Redentor, o Salvador. Aí Jesus: mas me conte mais. E os olhos deles não perceberam que era Jesus que estava ali. E aí eles vão conversando e Jesus começa a repreender eles e diz assim: mas como que vocês custam a acreditar em tudo que está escrito nos profetas? Vocês nunca leram lá que o Cristo deveria sofrer, padecer nas mãos dos judeus, dos gentios, morrer e depois ressuscitar? E Jesus vai conversando com eles até que anoitece, e enquanto o dia estava claro, Jesus falando, o coração queimando, eles não perceberam que Jesus estava ali. Aí eles insistem com esse homem, que era Jesus, diz: não fica aqui, vai anoitecer, como é que você vai andar de noite? Então eles se assentam, e quando eles preparam a refeição, Jesus levanta o pão assim, né, eu imagino, a Bíblia na linguagem minha, parte o pão na cara dos dois, e então caiu a ficha. Então perceberam que era Jesus, e Jesus desaparece. Uau! Jesus desaparece na frente deles. Jesus andou com eles um dia inteiro. E aí os dois olham para o outro e dizem: puxa vida, foi só o meu coração ou o teu também queimou enquanto ele estava falando? O seu coração está sentindo a presença de Deus aí? Sabe por quê? Porque Jesus está aqui. Só que assim como os discípulos de Emaús, a maioria de nós não acredita nisso. Porque não vemos, não ouvimos ou não sentimos nada. Mas o nosso relacionamento com Deus precisa ser baseado na fé. A tendência que nós temos, a tendência e o que foi trazido para a igreja, é um relacionamento com Deus e com Cristo baseado nas nossas emoções. Agora, Jesus Cristo é uma pessoa real. E você se relaciona com Ele, você interage com Ele por meio da fé. E a adoração a Deus precisa iniciar
com você entendendo isso. Não é porque você não está vendo, não é porque você não está ouvindo uma voz de trombeta, uma voz de trovão, não é porque você não está vendo os céus abertos e um anjo vestido de linho descendo, que Ele não está aqui. Jesus está nesse lugar. Mas enquanto você não aprender a crer nisso, a sua interação com Ele fica comprometida. A fé é o que faz com que Ele se manifeste em nossa direção. Não é o que você sente, não é o que você está passando, não é a circunstância que você está vivendo, é a fé. Tanto Pedro não percebeu que aquilo era real. Aqui os discípulos de Emaús também não perceberam que era real, Jesus estava ali. Nós temos essa tendência de imaginar Deus ou a presença de Deus como algo simbólico. Então, quando você fala Deus, imediatamente o que é que você imagina? Ou quando nós falamos que você está na presença de Deus, a sensação que muitas pessoas têm é que você, ou que nós estamos procurando uma nuvem. Deus está aqui, então onde é que está a nuvem? O que é Deus? A Deus é aquilo que eu sinto. Quando nós falamos Deus está aqui, Deus não é algo fantasioso, Deus é uma pessoa real. Ele não está longe de você, Ele está perto de você. Mas a nossa maneira de se relacionar com Ele está errada. Eu quero que você abra comigo Isaías capítulo 6. Até a nossa interpretação e entendimento da Bíblia é baseado nesse tipo de relacionamento. Eu vou mostrar isso para você nesse texto. Isaías capítulo 6, verso 1 em diante. Aleluia. Jesus Cristo vai tocar muito forte em você hoje. Você vai ver. Eu sinto o poder dele aqui. Isaías capítulo 6, verso 1. Diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, e por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Aleluia. Essa passagem de Isaías, esse texto, sempre, eu lia esse texto e via dessa maneira, e aprendemos assim, que Isaías está tendo uma visão do trono de Deus.
Então, quando ele começa a dizer, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, imediatamente nós pensamos que Isaías está tendo uma visão do trono de Deus no céu. Sim ou não? Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Porque a nossa tendência sempre é deixar Deus muito distante de nós. Mas Ele não está longe de você. Ele está muito perto de você. Então ele diz que acima de Deus os serafins voavam, cada um tinha 6 asas, cobria os rostos e proclamavam uns aos outros. Os querubins falavam uns para os outros, os serafins falavam uns para os outros. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Olha o que ele diz no verso 4. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Aonde é que o trono de Deus estava? No céu ou no templo? No templo. Mas nenhum sacerdote viu isso. Quando Isaías viu, o que Isaías está tendo aqui não é uma visão simbólica do trono de Deus. Os olhos espirituais dele se abriram e ele viu a realidade espiritual dentro do templo. Se os teus olhos espirituais se abrissem, você veria a realidade. Ele está aqui. Mas porque os teus olhos não se abrem, você acha que isso não é verdade? Todo culto verdadeiro a Deus não é simbólico, é real. Se você vem adorar a Deus, Ele vem receber a tua adoração. Mas a nossa cabeça fantasia um relacionamento com Deus, e a gente acha que Deus está lá no trono esperando eu fazer alguma coisa para chamar a atenção, para Ele vir. Eu quero dizer para você que Ele já veio. As pessoas, os sacerdotes não viam isso. Isaías está enxergando dentro da dimensão espiritual um fato que estava acontecendo naquele exato momento em que ele estava orando. Deus estava assentado em um trono dentro do templo. E quando ele vê aquilo, ele diz, ai de mim, eu vou perecer. Porque eu sou um homem de impuros lábios, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Isaías não estava tendo uma visão simbólica, ele estava vendo uma realidade. Deus é real. Deus é real. Quando você observa o ministério de Jesus e o relacionamento de Jesus com Deus, você não vê Jesus Cristo fantasiando nada. Deus estava em Cristo, amém? Então, veja como que Jesus manifestava a Deus. O que você quer que eu te faça? Ah, eu quero enxergar, então enxergue. Só isso? Não tem assim uma nuvem? Não tem um anjo, nada assim? Vai aparecer nada? É só enxergar assim. Ele chega no paralítico, levanta e anda. Cadê o anjo? Eu não senti nada. Não vi nada. Não teve nenhuma profecia? Não revelou meu passado? Nós buscamos um relacionamento com Deus baseado numa mentalidade fantasiosa.
mas Deus é real. E você se relaciona com Deus pela fé. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Diz assim no versículo 6. Hebreus 11, 6. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe. Sem fé você não agrada a Deus. O que agrada a Deus, pastor? O que Deus gosta? Toda pessoa tem suas preferências, não é verdade? Eu gosto mais de uma carne assada, suculenta, com graxa escorrendo pelo canto, aleluia. Não é? Outros gostam mais de um peixe, de um camarão, uma sardinha, né? Então, o que Deus gosta? Deus gosta da fé. Sem fé, não tem como agradar a Deus. Agora ele diz o motivo pelo qual sem fé não dá para agradar a Deus. Porque se você se aproximar de Deus, você precisa crer que Ele existe. Aí você diz assim: pastor, claro que eu creio que Deus existe. Se eu não cresce que Deus existe, eu não estava aqui. Eu não sou ateu. Claro que eu creio que Deus existe. Tem certeza? Claro, pastor, que eu tenho certeza. Se você crê que Deus existe, então você precisa agir à altura de quem crê. Entenda isso. Se segundo a palavra de Deus, Deus está aqui, Jesus está aqui, o problema não está com Ele, o problema está com nós. Se você realmente crê que Jesus está aqui, então você precisa agir à altura de quem acredita que Ele está aqui. As nossas atitudes revelam que a nossa fé não é verdadeira. Revelam que o nosso relacionamento é baseado em umas emoções, em fantasias, em coisas simbólicas, e não na realidade. Se eu estou aqui na frente e digo, Jesus está aqui, a meia dúzia dá glória a Deus, imediatamente pega no celular, deixa eu dar uma olhada no WhatsApp, já chegou a mensagem lá do negócio que eu tenho que fechar. Essa pessoa crê que Jesus está aqui? Não crê. Jesus está aqui, aleluia, meu Deus, aleluia. Deixa eu ir tomar um gole de água, porque afinal de contas eu preciso. Se você cresce que Ele estava aqui, você realmente agiria diferente como você age. E é isso que as pessoas não entendem. Elas acham que uma voz de trovão tem que vir falar, aí Deus falou comigo. Deus está falando com você agora. Como você trata isso é que faz toda a diferença. Se você crê, você dá ouvidos e começa a tomar uma atitude. Se você vive de fantasia, você vai terminar aqui e vai dizer, olha que bênção. Que palavra legal. Nada vai mudar na sua vida. Porque você ainda está esperando o dia do encontro com o príncipe encantado. O que eu mais vejo acontecer na igreja desse Brasil, as pessoas querem ter um relacionamento com Jesus baseado em romance de cinema. Isso não vai acontecer. O relacionamento com Cristo é por fé. É fé, irmão. Se eu creio, então eu tomo uma atitude. Então eu me comporto como quem crê.
Então, as pessoas vivem na igreja, sempre esperando o próximo evento para alguma coisa acontecer. Hoje é o dia que acontece. Não é no próximo evento. E porque nós vivemos nessa fantasia, não percebendo que é real, nós ficamos adiando a mudança da nossa vida, ficamos adiando nossa resposta, ficamos adiando o nosso encontro com Deus. Mateus capítulo 6. Vamos lá. Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho do Novo Testamento. Capítulo 6, verso 5. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 5, diz: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Quando vocês forem orar, não sejam como os hipócritas, que ficam nas esquinas, no lugar onde pode ser visto por todos, e quando passa 2 ou 3 pessoas, ele fechava o olho e dizia: Pai amado, Deus poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Fantasias, porque a ideia era ser visto pelos homens. Jesus diz, eles já receberam a recompensa. Qual é? Queriam ser vistos, foram vistos. Recompensado. Resposta de oração. Quero ser visto. Beleza, foi visto. Agora ele diz, vocês estão andando comigo, vocês que estão aprendendo comigo, quando você for orar, entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Porque o teu pai que está no secreto. Por que é que Jesus manda você entrar num quarto fechado sozinho? Porque vai ter uma pessoa lá te esperando. O pai dele, o seu pai. E ele que está vendo você lá, vai te recompensar. Agora, sabe por que você não faz isso? Porque você não acredita que ele vai estar lá. Porque se você realmente soubesse que Deus está, cada vez que você fica sozinho com Ele e está lá, você iria sempre. O problema é que nós chegamos no nosso momento de oração, de qualquer maneira, se comportando de qualquer jeito, falando qualquer coisa, dali 5 minutos, você não lembra mais o que você pediu para Ele. Porque não acreditamos, vivemos de uma fantasia, não numa realidade. Jesus diz, o teu pai vai estar lá, é por isso que você tem que fechar a porta. É por isso que você tem que chegar para aquilo, você tem que se dedicar para aquele momento, pôr o teu coração naquele momento, porque Ele vai estar ali. E Ele vai ouvir o que você tem para falar. Cada vez que você inicia uma oração, existe uma pessoa acompanhando você e ouvindo o que você está falando. Mas nós não temos andado por fé. Nós achamos que fé é só para arrancar coisas de Deus. Fé é só para receber milagre. Como se um canal do céu fosse
aberto, derramado. A fé faz você ter um relacionamento com Deus real, verdadeiro, autêntico. Então, se você crê realmente que Deus está lá, então você vai. E se você está orando e você crê que Deus está ali, qual que é a graça de você conversar com alguém se só você fala? Então nós entramos na oração, falamos até pelos cotovelos, e depois viramos as costas e saímos. E aí nós chegamos, procuramos a pastores, olha, Deus não me responde. Deus não fala comigo. Como diria um grande amigo meu, of course. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe. Precisa crer que ele está ali. Precisa crer que ele é real. Ele não é uma nuvem. Ele não é um mantra. Ele não é uma meditação transcendental. Ele não é uma imagem pendurada na parede. Ele não é um sentimento gostoso. Ele é uma pessoa. Você só se relaciona com Deus por meio da fé. Então, por mais que você não perceba, sempre que você realmente, sendo igreja de Cristo, se reúne, Ele está presente. Agora, a maneira como nós nos relacionamos com Ele é o que vai determinar a sua manifestação ou não. Quanto mais eu crer e pelas minhas ações revelar minha fé, Tiago diz na sua epístola, a fé sem obras é morta. A fé sem ações concretas, a fé sem atitudes, a fé sem você tomar uma atitude à altura dela, ela é morta. Deus vê a nossa fé pelo nosso agir, pelo nosso comportamento, por aquilo que nós falamos, pela maneira como nós agimos. O nosso relacionamento com Deus precisa estar baseado na fé. Você precisa se aproximar de Deus, crendo que Ele existe, que Ele é real, que Ele está presente. Isaías diz, eu vi o Senhor assentado no seu trono. As orlas das vestes dele enchia o templo. O templo ficou cheio com as vestes dele. Quando os serafins falaram, os batentes das portas do templo tremeram. E o templo ficou cheio da fumaça. E um anjo pegou uma brasa viva e tocou na minha boca. Isso não é simbologia, isso é real. Pá. Como é que você acha que acontecem os milagres? É uma mágica? Agora, recentemente, nós oramos no culto de quarta-feira, quando ensinamos lá em Guarapuava sobre a doutrina do perdão de pecados e o sinal que comprova essa doutrina, que é a cura dos enfermos. Oramos com uma mulher que estava com o osso trincado, o osso quebrado, aqui no braço. Fazia já muito tempo que ela procurava médicos e cirurgias e nada funcionava.
Então nós oramos com ela. Na verdade, durante a oração, o osso dela mexeu. E agora, quarta-feira, ela foi lá e procurou no final do culto para dizer que ela foi para Curitiba. E o médico fez um raio-x antes da cirurgia. Falou assim, mas eu não vou fazer cirurgia em você não tem nada? Porque o teu osso está normal. Como é que você acha que isso acontece? É uma mágica, vem um poder cósmico voando do céu. Uou! E... Não. Alguém fez isso. E eu tenho certeza que não fui eu. Amém, irmã? Assim como ele está tocando a vida dessa mulher aí. Se Jesus está aqui, essa mulher está sendo curada. Se Jesus está aqui, ela está sendo tocada pelo poder dele. E você vai ver ela vir contar aqui. Você precisa entender que nós não estamos brincando de fazer igreja. Olha, esta é a nossa religião, esses são os nossos dogmas. Sobe a escada de joelho, depois você desce de novo, depois você mata um animal, depois você sobe um monte, depois você volta do monte. Jesus está aqui. E só Ele pode fazer alguma coisa por você. Se você quer adorar a Deus de verdade, você precisa aprender a função da fé. Por que a fé faz com que você receba os milagres? Porque quando você crê que Ele é real, Ele pode tocar em você. Ossos são restaurados, cegos enxergam. Antes de nós viajarmos para o retiro de casais, nós oramos com uma senhora da igreja que estava completamente cega de um dos olhos, o olho direito. Fazia um mês que ela não vinha na igreja, uma tarde ela apareceu lá. Falou, pastor, eu não estou vindo porque eu estou completamente cega desse olho. Eu não enxergo nada. Ela tampando os olhos, estava sentada na frente dela na mesa. Falou, eu não estou vendo você. Então nós ungimos o olho dela, oramos. Foi agora me enxergue. Né? Ela olhou e começou a chorar. Falei, mas é para me enxergar, não é para chorar. Porque ela começou a ver. Né? E eu disse, eu estou vendo. Eu falei, agora a prova de que você está vendo. Eu sou bonito ou feio? Né? Você já sabe a resposta, né? Porque ela... E ela disse, não, o senhor está de camiseta preta, né? Aí estava a missionária Tati lá, ela está de camiseta listrada. Eu falei, então a senhora está vendo mesmo. Fui eu que fiz? Não. Alguém fez, que não fui eu. Só que nós ficamos esperando alguma coisa assim, brilhante, né? Algumas purpurinas aparecerem. As experiências com Deus são muito boas. É algo que marca a tua vida, que edifica a tua fé, que te ajuda a caminhar. Mas nós precisamos viver pela fé. Nós precisamos nos relacionar com Deus pela fé. Agora escute, você que ministra o louvor, você que está aqui. É muito diferente você ficar com o seu violão, com a sua guitarra, ou com a sua bateria, adorando um Deus que está lá longe. É muito diferente do que você fechar os teus olhos e ver que existe alguém na tua frente, recebendo o que você está falando. Sim ou não? É muito diferente. Por isso, as pessoas querem fazer um louvor perfeito, para apresentar para Deus, para então Deus vir. Deus já está aí, baby.
mas porque nós ficamos crendo na nuvem. Cadê Deus? Vamos procurar Deus. Nós não entramos na fé, não acessamos Ele pela fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Nós ficamos igual Pedro, né? Você já acordou naquele sono que você trabalhou igual um cavalo o dia inteiro. Aí você caiu na cama, você não dormiu, jogaram você na cama. É a mesma coisa que pôr uma pedra na cama, né? Do jeito que caiu, ficou. Aí alguém acorda você, você acorda meio atordoado, não sabe onde é que é o banheiro, não sabe onde é que é. Dali uma meia hora você acorda. Meu Deus, não é que já estou no serviço? Às vezes você não lembra nem como é que você chegou lá, irmão. Aí você vai ver, está com pantufa ainda, né? O nosso relacionamento com Deus muitas vezes é assim. Daqui a pouco você acorda e vê, poxa, mas eu fui curado. Se você aprender a se relacionar com Ele pela fé, não importa se você não está vendo, não importa se você não está ouvindo trovões, não importa. O que importa, se você crê que Ele está aqui. Se você crê, então você adora Ele. E Ele recebe a tua adoração. As pessoas estão baseando a sua adoração em fantasias e coisas simbólicas, não na realidade. E nós queremos ensinar amanhã à noite por que é que isso acontece. Por que é que as pessoas estão adorando e se relacionando com Deus baseado nesse tipo de fantasia e emoção e não na fé? Você vai se surpreender com aquilo que você vai aprender. Mas eu quero que você entenda isso. Deus está aqui e Ele estará amanhã e vai estar todo culto que você vier. E a realidade de todas as coisas é que Ele está com você a todo tempo. Quanto mais você crê nisso, mais real Ele será para você. Deus não quer esperar o culto para falar com você. Ele quer falar com você no caminho. Ele quer falar com você dirigindo. Mas nós não nos relacionamos pela fé. Nós esperamos algum sintoma emocional. Eu me lembro uma vez, quando eu ainda morava com a minha mãe, essas coisas ainda eram muito novas, né, para mim. Mas eu falei, cara do céu, a Bíblia diz que o Espírito Santo está aqui. Então, se Ele está aqui, eu não posso deixar o meu quarto desse jeito. Meu Deus. Aleluia. Eu senti assim que uma espada entrou. Assim. Pare e pense comigo. Se o Espírito de Deus está me acompanhando todo o tempo, eu sou o templo do Espírito Santo, aleluia. Então Ele está comigo o tempo todo. Então eu não posso deixar o meu quarto desse jeito. Eu fui lá e comecei a arrumar o meu quarto. Eu não posso deixar as coisas bagunçadas desse jeito. Eu não posso falar palavrão. Tudo, né? Eu não posso dirigir a 180, viu, Luciano? Não pode. Um dia eu fui andar de moto com ele, né? Foi a última vez. Eu preciso me relacionar com Ele. E coisas simples, assim. Eu comecei a fazer isso, né? 4, 5 dias, eu não lembro. Eu lembro que, mais ou menos uma semana depois,
Foi 2 pessoas lá em casa e nós sentamos no sofá. E uma daquelas pessoas ali que estavam ali começou a chorar. E falou assim: o que tem nesse lugar? Eu falei: tem o Espírito de Deus. Oh, aleluia. E aquela experiência serviu para me ensinar e me mostrar, pelo testemunho da experiência, pelo aquilo que a Bíblia ensina, que quando eu começo a agir crendo que Ele está comigo, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não ouça uma voz, mesmo que eu não sinta, Ele começa a interagir comigo. Se você fechar os teus olhos e ver uma pessoa diante de você e falar com ela, ela vai começar a falar com você. Não é uma imaginação, é uma realidade. Jesus andou o dia inteiro com os homens e eles não perceberam. Jesus está aqui todo o culto e você não percebeu. Mateus, no capítulo 25. Não vamos abrir, eu só quero citar. Mas olha o que ele diz lá. Naquele dia o Senhor se assentará no seu trono. Ele dirá para alguns, separará os bodes das ovelhas, as ovelhas do lado direito, os bodes do lado esquerdo. E vai dizer para as ovelhas: vinde benditos do meu Pai para o reino que foi preparado para vocês. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Estive nu e foram me vestir. Estive doente e foram me visitar. Estive preso e vocês me visitaram. E aí eles vão me perguntar: mas quando é que foi que o senhor estava com fome e nós demos de comer? Quando é que o senhor estava nu e te vestimos? Quando foi que nós vimos o senhor doente e fomos te visitar? Ele dirá: em verdade vos digo, que sempre que vocês fizeram isso a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Eu estava lá, mas você não viu. Eu sempre estive lá. Tudo que você está fazendo, que as pessoas não estão vendo, Jesus está vendo. Jesus está vendo você na solidão. Jesus está vendo você fazendo coisas e às vezes parece que você está sozinho, mas você não está sozinho. E nós somos muito enganados porque nós queremos que as pessoas vejam. Jesus diz: não sejam como os hipócritas. Querem que as pessoas vejam, mas eu estou vendo. E se Ele está vendo, basta. Porque no tempo certo Ele vai te recompensar. Então nós precisamos sair de um relacionamento fantasioso e começar a entrar num relacionamento por meio da fé. Quando você começar a pôr isso na tua vida, nada mais que acontece com você é por acaso. Por isso que eu falei para a irmã ali, né? Ela chegou e falou: olha, está muito difícil e tal. Eu falei: pois é, Deus ama tanto você que enviou nós 500 quilômetros só para te abençoar. Nada é por acaso. Se você está aqui, não é por acaso. É porque Jesus quer mais intimidade com você. Vamos ficar em pé. Quero orar com você. Amanhã nós continuamos às 18 horas. Depois nós temos um coffee break. É assim que fala? Não é? Coffee break. Como é que fala lá em Londres? Coffee break. Aleluia. Lá em Londres é café mesmo. Glória a Deus. Agora eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Ou se você tem alguma doença, enfermidade, coloque a mão sobre o local se você pode.
Coloque o seu coração diante de Deus. Aleluia. Jesus está aqui. E se é verdade que Jesus está aqui, então Ele começa a tocar em você. Se é verdade que Ele está aqui, então a mão dele começa a tocar agora no local onde dói. Começa a mexer agora com esse problema nos rins, nos pulmões, no fígado. Começa a tirar essa opressão maligna que está sobre você. Começa a mexer na tua vida. Começa a mexer no teu corpo. Em nome de Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus está aqui, todas as dores desaparecem. A doença começa a ser queimada pelo poder dele agora. Em nome de Jesus, mal desapareça agora do corpo dessa pessoa. Em nome do Jesus Cristo vivo que está nesse lugar. Espírito do inferno, solta a vida dessa pessoa. Tira a tua mão da casa dela. Tira a tua mão das finanças dessa pessoa. Seja destruída a tua obra. Seja destruído o teu intento. Seja amarrada a tua palavra de maldição. Em nome de Jesus. Se o Senhor Jesus está aqui, você leva o poder para dentro da tua casa e destrói o mal que está atormentando a tua família. Você vai pôr a mão sobre o teu filho que está doente, ele será curado. Escute, faça isso quando você chegar lá. Toca, Senhor, e muda a história do teu povo. Porque o Senhor está aqui. Aleluia. Seja livre. Seja livre no teu corpo, seja livre na tua alma. Seja livre na sua família. Aleluia. Eu vou soprar agora, Senhor, e todos os males desaparecerão, porque o Senhor está aqui. Em teu nome eu digo ao caroço, a doença, a dor e ao mal. Desapareça em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora procure. Se você tinha caroço, dor, problema, não mexia, faça agora. Pode mexer. Mexa teu braço, mexa tuas pernas, teus ombros, respire fundo, enxergue bem, ouça bem, aleluia. Pode mexer, pode procurar, porque o Senhor Jesus está aqui.